de participar. Amém. Trouxe uma pastora convidada, uma pessoa de fora, importante. Importante mesmo, pastora Célia. Eu estou brincando, mas ela é muito importante. Já foi muito importante na nossa vida e continua sendo. Agradeço o pastor Maurício, pastora Dani, Igreja Monte Gileade. Glória a Deus. A igreja sabe que eu tenho uma gratidão muito grande, né, pela vida da pastora Célia. É muito bom tê-la conosco. Tem até suco de laranja para você. Para mim não tem. Amém. Pai, eu te agradeço pela vida da pastora Célia. Que o Senhor continue abençoando esse ministério. Que o Senhor continue renovando a saúde dela, física, emocional. Que o Senhor dê graça, abençoe, sustenta, fortalece. E oro também por todos os pastores da Igreja Monte Gileade. Que o Senhor esteja também cobrindo com a tua bênção, com a tua graça, com o teu favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Bom dia. Bom dia. A paz seja contigo. Amém. Parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. Amém? Amém. Parabéns pelos seus 19 anos. Puxa vida! Parabéns pelos seus 19 anos. Queridos, quando uma igreja faz aniversário, somos nós que fazemos aniversário. Lá em Xana nós vamos fazer 29, né? 29 aninhos. Nós também já estamos entrando aí numa fase de que não dá mais para errar, né, pastor Maurício? Não dá mais para a gente cometer determinado tipo de deslize quando nós éramos adolescentes. Como é bom poder fazer aniversário. Isso é muito bom. Bom, eu não sei se eu bebo água ou se eu bebo suco. Pela quantidade de água e suco que tem aqui, é para me pregar até 2 horas da tarde. Até eu diluir tudo isso aqui, vai tempo. Obrigado, querido, pelo convite. É muito bom estar aqui. Muito bom ter o meu pastor, minha pastora aqui, o Léo, que veio acompanhar, que é um jovem que caminha conosco. É muito bom ter aliança com vocês. O que eu vejo nessa manhã, do privilégio que eu tenho de ocupar esse local, nada mais é do que aliança. Aliança com um casal de pastores antes deles serem pastores. Aliança com essa igreja desde o primeiro culto. Primeiro culto, que achar nem nome ainda tinha, né? Daquele dia, ou já tinha? Já tinha nome? Primeiro culto, nós estávamos lá participando, nesses anos todos, juntos, caminhando, vendo aquilo que tem acontecido. E eu queria... Vilma, vem aqui. Sabrina, vem aqui. Vamos lá. Fica com medo não, você não vai pregar não. Vai lá na frente, eu sei que você estava lá, mas vai lá. Deixa eu chamar, vem aqui comigo. Bora aqui. Vão dividir comigo aqui agora. Os meninos que eu chamei podem vir, acho que tá bom, já 4 tá bom. Fica pro lado de lá nos copos. Vamos dividir essa água aí, porque senão a igreja vai começar a ficar preocupada. Vai falar, meu Deus, tem um copo cheio, um meio, até ela beber tudo isso, vem pra cá, meu Deus. Presta atenção na pergunta. Vou fazer uma pergunta, eu quero uma resposta. Olhem para essa cena desses 3 copos. Olhou? O que é que você vê? O que é que te chama a atenção nisso aí? Não faça aplicação. O que é que te chama a atenção na cena? Os 3 são diferentes e o que mais me chama a atenção é o que está vazio. Cada um tem uma, 2 tem uma, 3 tem uma quantidade de água diferente e o outro está vazio.
eu vejo uma evolução. Nada, meio e tudo. Pode foi? É isso que eu ia dizer, que vazio e cheio. Eu não preciso pregar mais não, né? Vou dar a benção apostólica. A fervada está pronta? Obrigada, pode sentar. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Trazer para vocês aquilo que te dá esperança. Abra comigo a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Versículo 21. Num tempo tão difícil, olha a palavra de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando nós fizemos a simulação, daqui a pouco a gente volta para o texto. Que a nossa tendência, como corpo, como igreja, como pessoa, e tudo isso que aconteceu aqui um pouquinho antes que o pastor chamou e falou, está dentro da mensagem que nós vamos ministrar. A nossa tendência, na grande maioria das vezes, é olharmos aquilo que não dá certo. É olharmos para o copo vazio. É olharmos para aquilo que nós não concordamos. É olharmos para aquilo que... Você chegar na igreja Montilhado hoje, só para que os irmãos possam entender, você vai olhar assim para a estrutura da igreja, estrutura física, você vai falar, uau, o que é isso que vocês têm aqui? Aí nós que somos da casa, vamos olhar porque você não sabe que naquele drywall embaixo está cheio de buraquinho. É porque você não sabe, muitas vezes lá na sala das crianças, está cheio de cupim, a gente vive matando os cupins. Quando você chega de fora para dentro, você olha numa casa de alguém que é próximo teu, que de repente fez uma reforma, você fala, nossa, que lindo que ficou. Aí o dono da casa fala, realmente ficou bonito, mas ainda tem esse defeitinho, aquele outro defeitinho. Isso é típico nosso, da nossa natureza. Esses anos, de 19 anos desta igreja, e é por isso que eu quero trazer à sua memória, que faz parte da existência desse corpo local, aquilo que vocês construíram nesses 19 anos. E que para a construção de tudo isso, nesses 19 anos, aos meus olhos, aos teus olhos, de repente você pode falar, puxa, mas nós estamos ainda muito longe daquilo que era para ser. Nós não crescemos tanto quanto era para ter crescido. Puxa, muitas vezes as palavras que são ministradas são duras. Tem pegada. É chacoalhão. Só que para chegar aonde vocês chegaram, os tijolinhos que foram postos nesse tempo todo, muitas vezes precisou passar novamente por uma checagem e tirar alguns tijolinhos e com muito cuidado por outros tijolinhos no lugar daqueles que foram retirados. E de repente a gente coloca um tijolo ali, achando que aquele tijolo vai aguentar o baque, ele não aguentou o baque. De repente nós tomamos uma atitude achando que aquilo que foi tomado, aquela atitude que foi tomada, aquela situação que foi resolvida, quando você acha que terminou, não terminou. Ainda é necessário retomar algumas coisas.
E tudo isso, de fato, de verdade, são cabíveis na nossa caminhada. Só que eu não quero ficar atento àquilo que muitas vezes é da natureza humana, só olharmos as intempéries. Eu quero te chamar para a bênção nessa manhã. Eu quero te chamar que uma igreja, para completar 19 anos de idade, ela tem que ter uma estrutura. E a maior estrutura que nós podemos perceber na igreja Manaim é que ela se encaixa muito bem dentro de Atos 2:42. A igreja primitiva ficava junto. No que, em primeiro lugar? Na doutrina dos apóstolos. E o que é ficar junto na doutrina dos apóstolos? Não é fazer o que uma grande parte da igreja brasileira e da igreja mundial, onde a gente tem coach no púlpito pregando, amaciando o ego do ser humano. O meu ego e o seu ego não precisa ser amaciado. Você não vai ver em nenhum momento no ministério de Jesus, inclusive para os discípulos, num determinado momento, a ministração, a palavra de Cristo foi tão pesada que a galera foi embora e ele vira para os dois e diz assim: vocês querem ir também? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, permanecer na doutrina dos apóstolos é permanecer na sã palavra. E a sã palavra, a palavra pregada ali por Jesus, pregada pelos apóstolos, pregada por mim, pregada por você, vivida por nós é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que eu diminua e que ele cresça. Porque se nós não vivermos assim, a gente desmorona em meio a tantas pessoas. Vem para Jesus e nunca mais você vai ter problema. Entrega os seus 10% e você vai se tornar um cabra rico e poderoso. Entrega o seu dízimo com fidelidade e você nunca mais vai ter problema na sua área financeira. Nós sabemos que nada disso é bíblico. Vamos fazer a campanha agora qualquer tipo de campanha com um nome na questão financeira, aonde a pessoa entra naquela campanha com o objetivo no final dela de ter um carro novo. As coisas não estão erradas. Eu posso fazer isso, mas e se depois dos 40 dias o plano dele, o propósito dele não é dar um carro novo para mim, porque eu não tenho condições de bancar aquele carro? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, amém? Eu não vou comprar hoje, Célia, não vai comprar um carro novo, porque eu não tenho grana para comprar um carro novo. Eu estou muito feliz com o meu, porque ele está pago. Se for para mim comprar, eu vou ter que trabalhar numa estrutura financeira para que eu não tenha problema com o carro que vai chegar na minha mão e depois ter que devolver e ficar perto. Então nós estamos diante de um momento assim bastante complicado, aonde tem muita gente trazendo mensagens, e só esse tipo de mensagem, aonde a base bíblica de uma fé, ela não é trabalhada. Aonde o relacionamento com Ele, a minha vida com Ele, que tem que ser a base da minha caminhada, não são as bênçãos, mas é o que Ele é. Não é trabalhado. E a gente não observa isso aqui neste lugar. O que a gente observa é que as palavras que são ministradas pelos líderes, e não somente pelo pastor, mas pelos líderes desta igreja, em todos os ministérios, e creio eu que nos adolescentes, nas crianças também,
no ministério de música, no ministério de intercessão, no ministério, todos os ministérios da igreja, é aquilo que os apóstolos pregavam. Outra coisa que se encaixa na Manaim, a gente pode observar isso com muita clareza, de fora para dentro, é que é uma igreja de comunhão. É que é uma igreja de oração. É que é uma igreja de servos de mesa nobre. De homens e mulheres que se levantam com seus dons, com seus talentos e se apresentam diante do Senhor da igreja para servir o corpo. Porque tudo aquilo que nós fazemos na casa do nosso Pai, quer seja de uma ministração de altar ou de uma limpeza, tudo isso é para servir o corpo. Quando eu estou na porta recepcionando, quando eu estou na cozinha, quando eu faço um café e coloco ali, sou convidada para esse café, é porque tem alguém servindo o corpo. E na instituição da Páscoa, quando Jesus está ali na instituição da Páscoa, não, na instituição da ceia, quando Jesus está com seus discípulos celebrando a Páscoa, que foi o último ato antes de ele ir para a cruz, ali Jesus faz uma coisa que é surpreendente. Ele sai da mesa, depois de uma discussão dos discípulos de quem seria o maior no reino de Deus. E aí ele vai lavar os pés dos seus discípulos, mostrando quem seria o maior. Que é aquele que serve. Então você que serve na casa do Pai, você que é chamado para ser esse tijolinho que está sendo colocado nessa construção chamada Igreja Manaim, que tem um propósito sadio dentro do reino, que tem uma visão, que tem uma missão, que é diferente da Igreja Monte Gileade. Lá nós temos uma unção diferente da que vocês têm aqui. E não dá para nós lá queremos copiar ninguém. Assim como vocês não podem copiar ninguém, porque você tem o seu DNA. Então cada um de nós temos o nosso DNA. E dentro desse DNA, nós somos a grande igreja do Senhor Jesus Cristo esparramado sobre a terra para servirmos aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou e aquele que coloca nas nossas mãos agora. E com temor e tremor, nós desenvolvemos esse ministério. Quero trazer na memória aquilo que é bom para você. Você que faz parte dessa casa. Você que tem o privilégio de ser um membro deste corpo. E não importa se você é aquele que começou naquele primeiro culto há 19 anos atrás, ou se nesses anos você foi inserido nele. Você chegou de algum lugar, você veio, você é filho da casa, você nasceu aqui, você foi batizado aqui. O bom é que você está fazendo história. Quando eu olhei para o casal que veio aqui à frente, os nossos queridos Du e esposa, eu fiquei pensando na primeira vez, na primeira oração, quando eles foram enviados para a Turquia. Isso já está fazendo 6 anos. Quando a gente olha para alguns de vocês, que há não muito tempo atrás eram todos solteiros e hoje constituíram famílias e são pais de famílias, são mães de famílias, são jovens que eram filhos dos irmãos da igreja e que hoje compõem a liderança da igreja. Olha que coisa tremenda isso. Quando a gente vê um grupo de crianças subindo e indo para uma sala, não é porque essas crianças estão sendo tiradas do culto para não atrapalhar o culto. Para largar os pais mais relaxados, mais tranquilos. Que não fica aquele catatal do seu lado ali, diz: mãe, fala comigo, mãe. Por quê? O culto de adulto é chato para eles.
trabalhar. É porque lá eles vão ser ministrados segundo a sua idade. Tem gente. E o trabalho feito por esta igreja no ministério com crianças, eu já cansei de falar. Eu levanto e faço isso aqui. Por quê? Porque eu acho maravilhoso o que é feito. E como é que você sabe disso? Porque eu faço parte, inclusive, do WhatsApp do Ministério com Crianças da Igreja. Até lá me puseram. Você vê como é que eu sou privilegiada. Eu acho isso fantástico, porque ali eu aprendo e aprendo com aquilo que vocês fazem aqui. Eu acho isso assim, top demais. O trabalho que é feito. O trabalho desse grupo de moças e rapazes, entre aspas, porque de moças ela não tem mais nenhuma, e de meninos também não, que fazem parte da intensidade desta igreja. Meu Deus! Que coisa fantástica que vocês fazem! Que trabalho maravilhoso! Então é isso que eu quero nessa manhã, despertar no meu coração e no seu coração, você que é presbítero dessa igreja, você que estava lá no primeiro culto, na fundação, você que de repente hoje se dá o direito de sentar na cadeira e deixar os mais jovens trabalhar. Isso é bom demais. Porque chega um momento que a gente vai tirando o pé do acelerador. Eu não preciso mais correr tanto na igreja Montilhado. O pastor Maurício e a Dani são bem mais jovens do que eu. Eles estão correndo para Dedéu. Eu só fico atrás. Vai, pastor. Vai. 50. Só dá 50. Vai, pastor. Vai para 100. 120. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Há tempo para todas as coisas na nossa vida. E como é gostoso quando você vem para um culto de manhã, e não é porque o Palmeiras vai jogar o Mundial de noite, e eu já quero avisar que o Palmeiras vai ganhar de noite, não adianta você corintiano secar, viu, Júnior? Vamos parar. Vamos parar, Júnior. Nem adianta ficar secando. Não vai ter, dessa vez não vai ter jeito. Não é porque o Palmeiras vai jogar às 7 da noite, é porque o culto veio para amanhã no dia que o Palmeiras feliz, estão os palmeirenses que vão ficar. Coincidência. Está entendendo, queridos? Então, quando a gente sai da manhã, não vir para uma IBD, mas vir para um culto. E aí, felizes são as mulheres que não vão precisar ir para a cozinha hoje. Porque daqui a pouco vai ter um banquete, e esse banquete a gente sabe que é outra característica desta igreja. Que tudo que se serve aqui em matéria de comunhão é de uma excelência fora do comum. Então tudo que vocês fazem é com excelência. Tudo que se produz aqui é com excelência. E aquilo que não for excelente, na sua opinião, entra nessa lacuna e desenvolva isso aí. Porque de repente a falta da excelência naquela área é porque ainda não se descobriu o tijolinho que vai encaixar naquela lacuna que aí está. E de repente é justamente o ministério que está nas suas mãos e você é o tijolinho certo, no lugar certo, para produzir aquele tipo de excelência naquela área. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Amém. E você chegar num time, seja de basquete, seja de vôlei, seja de futebol, mas vamos falar de futebol. Não vai ter camisa 10 para todo mundo ali. Então vai ter um jogador com aquela característica de ser o cérebro de time, aquele que vê a jogada antes dela acontecer, aquele que articula, aquele que olha e vê todos os colegas no campo e vê cada um no seu devido lugar e ele já antecipa o que é que ele vai fazer com a jogada, porque ele é o mentor. Ele é o Rivelino, ele é o Pelé, ele é o gênio, ele é o craque. Lá não tem lugar para tudo isso, mas aqui no reino de Deus tem camisa 10 para todo mundo. E nisso a gente vai caminhando.
Porque de repente eu não tenho a habilidade de pregar, pegar o microfone e pregar. Aquilo não é para mim. Se jogar na minha mão, eu vou cair para trás. Por isso que eu brinquei, pessoalzinho que veio aqui à frente, vocês não vão pregar. Porque já fica preocupado, está chamando para frente para quê? Vai jogar o microfone na minha mão para pregar? Não. De repente, a minha área pode não ser criança. Eu não tenho aquela paciência, aquela, sabe, criatividade, porque para trabalhar com criança tem que ser muito criativo. Não pode simplesmente pegar a Bíblia na mão e achar que vai dar uma aula para a criança. Tem que ser hiper mega criativo. De repente eu não sou, e também não tenho essa paciência toda, não tenho essa aptidão, não tenho essa paixão. Mas tem gente que serve com tanta excelência. Tem alguns irmãos que ficam nos bastidores que ninguém o vê, que ninguém o enxerga, mas o trabalho daquela pessoa é fundamental aonde ele está. De repente tem aquela pessoa que você mal ouve a voz dela, mas você sabe que ali tem uma intercessão absoluta e plena no reino, na igreja, para a tua família e para as famílias da igreja. Lá na Igreja Montilhada a gente sempre cita a Vera, que é a esposa do Messias. A gente mal ouve a voz da Verinha na igreja, mas quando aquela mulher manda áudio que ela está orando, o que é aquilo, querido? E ela faz isso assim, quase que frequentemente. Ela está na casa dela e ela grava áudios e manda. A Vilma que o diga, né, Vilma? A Vilma sabe de quem eu estou falando. É uma intercessora nata. É uma mulher que para ela levantar 2, 3 horas da manhã e ficar 1 hora de oração, ela não precisa nem pedir para o Espírito Santo acordar, ela já acorda naturalmente. Então cada um de nós somos um tijolinho, e você é um tijolo extremamente importante nessa estrutura chamada Manaim. Eu queria chamar aquilo que te dá esperança. Olha para trás. Veja o tempo de caminhada, de dificuldade. Mas veja o tempo de crescimento, veja o tempo que levou para esses ministérios que estão encaixados agora, que estão prosperando, estão produzindo, estão crescendo. Quanto tempo isso levou? Porque leva tempo. Mas muito mais do que isso. Aqui tem proteção. Aqui tem zelo. Aqui tem cuidado. Porque se de repente alguma coisa está fora da casinha, lá comigo e na minha casa, eu não preciso ficar fora da casinha. Eu sei que eu tenho com quem contar. Se de repente as coisas não estão legal em casa, no quesito da saúde, no quesito financeiro, no quesito relacional, eu não preciso ficar no meu mundo, eu comigo mesmo, enfrentando tudo isso sozinho, porque eu sei que eu tenho corpo. Eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 que estão comigo, que estão aliançados, que estão mais próximos e que vão estar juntos nessa batalha, nessa guerra. Por isso a gente olha para aquilo que você cresceu, o tanto que você cresceu depois que você veio para cá. Olha que tem pessoas apostando na sua vida e dizendo, vai, eu estou aqui. Olha que tem uma liderança que o Albino não caminha sozinho como pastor, ele tem um grupo de pessoas que caminha com ele. De homens que se reúnem e que formam o presbitério, e que ali é decidido as coisas e que é repartido as funções para que ninguém fique sobrecarregado. E saindo desse grupo principal de liderança
tijolinhos conectados, ligados à tua liderança. Porque cada ministério tem a sua liderança. E quando é apontado as coisas, a gente, com um corpo bem ajustado, como diz o apóstolo Paulo, a gente cresce. Daqui 19 anos, talvez muitos não vão estar mais aqui, porque estão na glória com Jesus, isso vai ser natural. São coisas que são normais. Esses dias eu estava pensando em alguns irmãos que estavam no começo com vocês e que hoje estão com Jesus na glória. Eram homens que eram presbíteros, eram mulheres de oração, era intercessora nata dessa igreja, e o pastor sempre cita a mãe dele como exemplo. Essas coisas, elas são naturais. O crescimento, ou eu quero tirar o seu olhar agora de muitas vezes que você às vezes apostou em alguém e essa pessoa, desculpa a expressão, deu linha na pipa. Sabe o que é linha na pipa? Foi embora. Vazou. Isso não acontece só aqui não, lá em Nova York também. E às vezes você olha e você fala, puxa, eu não acredito que o fulano fez isso. Porque essa é a sensação do humano. Mas eu prefiro não olhar os que foram, eu quero olhar para aqueles que ficaram. Eu quero olhar para você e eu queria só fazer uma colocação. Você que está aqui na Manaim, desde quando ela começou, fique de pé. Dá para a gente aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Olha que bênção. Se tivesse um ou dois só aqui, mas não tem não, pastor, dá só uma olhada. Daqueles que disseram assim, vamos juntos até o fim. Que é o que a gente faz lá também, ele pode sentar. De vez em quando o nosso pastor ele vira para trás e ele fala assim, eu quero olhar para aqueles que estão conosco desde o começo. Porque são esses. São esses, amados. São esses tijolinhos que seguraram a bronca conosco. É um privilégio demais para nós. Eu só queria fazer uma pergunta. Vem cá, pastor. Deixa eu confirmar um negócio no pé da orelha dele aqui para ele não falar besteira. Fique de pé, amada e querida. Foi na casa dela que tudo começou. Por isso que eu estou confirmando com ele, para não cometer nenhum tipo de erro, né? Sim. Mas eu olho para você nessa, se me permite chamá-la de você, amém? Eu olho para a tua vida e eu vejo uma coisa em você. A Igreja Manaim nasceu na tua casa. Assim como Átila e Priscila tinha uma igreja na casa deles. O primeiro culto foi lá na casa dela. Por isso, quando eu pedi para os primeiros levantar, eu olhei para ela e disse assim, tudo começou na casa dela. Os batismos ainda são lá. Não perdeu a conexão. Não perdeu o contato. Não perdeu o beijo, como o pastor está falando aqui. Então, queridos, nessa manhã, para a gente encerrar, eu quero chamar para você, que é filho dessa casa e que chegou depois. Você que faz parte da liderança agora, que não está desde o começo, mas que chegou depois. O privilégio desses irmãos são que eles são os fundadores, não os afundadores. Porque tem muita gente que não funda, tem gente que afunda. Vocês são os fundadores da Igreja Manaim. Isso vai contar na eternidade, não é aqui neste mundo físico.
Você que faz parte agora como filho dessa casa e que é líder e que está como presbítero, como diácono, como líder de ministério, ou que não é líder, mas que está aqui, que está trabalhando, que está cuidando, que está zelando, que está visitando, e isso é importante, que chama para a tua casa, que põe a mesa, que dá bronca. Eu imagino as broncas, até pelo perfil pastoral que você tem. Exerça isso, porque o grupo depende da tua pegada. E se tem uma coisa que é reconhecida nessa igreja, é o chamado que tem sobre a tua vida. E quem caminha com ela sabe, né? 2 mais 2 não é 4. Ou é ou não é, né? Porque tem que ser assim. Mas em contrapartida, o que a gente mais vê aqui? Amor, cuidado e zelo. Então sinta-se amado, amém? Faça parte dessa família nessa manhã, nessa pequena reflexão, com o seu coração cheio de alegria, cheio de convicção e de certeza de que aquilo que é exatamente esta evolução que foi dita aqui, a gente vai crescendo, é uma crescente. Tudo na nossa vida é uma crescente. O início de uma família é uma crescente. Quando nós temos um filho, é uma crescente. Quando nós abrimos uma empresa, é uma crescente. Ninguém chega no ápice assim do dia para a noite. Ninguém está maduro o suficiente do dia para a noite. Ninguém está lapidado de forma suficiente do dia para a noite. Sobre mim e sobre você, o que pesa é o cuidado dos membros do corpo de Cristo. E isto é com temor e tremor que desenvolvemos. Não importa quantos anos a Célia tem de carreira cristã ou de ministério, o que pesa sobre mim é o cuidado, é o zelo, primeiro de mim para comigo mesma e depois daqueles que caminham conosco. E isso, ninguém nasce pronto, nós vamos nos aprontando no caminho. Ninguém está pronto. Eu não vou servir porque eu não estou pronto. Você nunca vai ficar pronto se você não servir. A gente nunca vai estar apto para alguma coisa se eu não estiver envolvido com aquela alguma coisa. Quando você casou, você não sabia ser marido, você não sabia ser esposa. Alguns anos depois, já dá para dizer, eu sei, né, Davi? Não é verdade? Pelo menos eu sei o caminho que está à minha frente. Ninguém sabe ser pai ou mãe enquanto o filho não chega. Uma coisa é ser na teoria, outra é ser na prática. E você que é papai, mamãe aí de filho, que já te deu netos e bisnetos, que é o caso de alguns aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Em relação à nossa vida, como corpo de Cristo, é a mesma coisa. Por isso, nessa manhã, o teu serviço, o teu trabalho, a tua vida, a tua dedicação, o teu exemplo nessa casa, nós queremos honrar por aquilo que você faz e por aquilo que você é. O seu trabalho. Lá no comecinho, quando a gente é um grupo ainda menor, muitas vezes a gente limpa, a gente fecha, a gente abre, a gente puxa a cadeira, a gente vai para a cozinha, a gente faz um monte de coisa que na medida em que esse corpo vai crescendo, eu vou saindo de cena e você vai vendo alguns irmãos entrar. E como isso é tremendo. Por isso eu queria chamar para você ficar no seu lugar. Você nem vir aqui à frente. Se coloque de pé. Você que ocupa nesta igreja alguma função em algum ministério. Fique de pé no seu lugar. Não são os líderes, são todos que ocupam alguma função em algum ministério. Pode ser criança, intercessor. Aqui não temos os diáconos, os voluntários. O pastor está falando dos voluntários. Você ocupa alguma função, né? Se for de recepção. Pastor, mas eu só fico com aquele
cartazinho na mão, mas aquele cartazinho traz um impacto tremendo sobre quem vem de fora para dentro. Seja bem-vindo. É bom ter você aqui. Tá achando que é qualquer igreja que tem esse tipo de coisa? Não é não. É só na Maneira que eu estou vendo nos últimos tempos. Por isso o seu trabalho aqui é muito importante. E você que está sentado, vai falar assim, puxa, eu não vou ficar de pé porque eu não estou exercendo. Você pode não estar exercendo hoje. Mas quem sabe quando a igreja fizer 20 anos duro, você e a mulher, por favor, né? Vamos ficar de pé. Não é só aqui. É lá do outro lado do mundo que vocês representam essa igreja. Então, queridos, tudo que está nas suas mãos, que você já tem feito com tanta excelência, continua. Exerça. Faça. Por quê? Porque de repente, este copo que está vazio, precisa que alguém chegue e se posicione para que ele deixe de ficar vazio. E aparentemente esse aqui, que ficou meio que o que foi repartido, alguém chega na medida certa do que foi colocado para cá. Ninguém precisa olhar para o copo vazio, porque ele já não está mais vazio. E dentro do reino do Senhor Jesus Cristo, dentro desta igreja, é assim que funciona. Quando eu sei que eu sou um tijolo importante, que é o que foi falado que eu sou aqui, eu sei que eu sou, e eu me sinto assim, quero que continue sendo assim, até a volta de Jesus. Porque ocupar este lugar, quando você está fazendo 19 anos, tem muita gente melhor do que eu por aí. Prega melhor, tem uma eloquência maior. E tem tudo melhor do que eu. Mas de repente essas pessoas não têm a aliança que eu tenho com vocês. E isso faz diferença. Por isso nessa manhã eu queria declarar sobre a tua vida uma palavra de bênção, se você me permitir. Feche os seus olhos. Ao olharmos, Senhor, para esse grupo de líderes, de obreiros, de homens e mulheres que se posicionam ao lado, Senhor, do pastor Albino, da Madalena, como pastores desta igreja, nós nos alegramos por isso. Como é bom saber que ele tem o Paulo, que está aqui, o Silas, que está aqui. Como nós sabemos que ele tem os Barnabés, que estão aqui. Tem a Áquila, tem as Priscilas, tem, Senhor, aqueles que são os companheiros que Paulo cita na carta de Romanos, aonde ele cita tantos nomes de mulheres que faziam parte do seu ministério, mostrando que ele, Paulo, não estava sozinho. Quando nós olhamos para esses nomes, essas mulheres que estão de pé aqui nesta manhã, nós sabemos que pastor Albino e Madalena não estão sozinhos. E nós te louvamos por isso. Nós somos gratos ao Senhor por aqueles que são os filhos da casa que se levantam para ser os tijolinhos de eminência neste lugar. Nós estamos declarando uma palavra de bênção sobre cada um, de graça, de sabedoria, de favor, de direcionamento, de saúde, Senhor, de fidelidade, de coração quebrantado, de espírito contrito, homens e mulheres que são servos de mesa nobre, que se apresentam diante do rei da igreja para dizer: eis-me aqui, usa-me como instrumento. Ai, querido, muito obrigado por esta verdade. Obrigado, Senhor, pela essência desta casa, que é uma essência segundo a tua palavra. É uma igreja que permanece, Senhor, na doutrina dos apóstolos. É uma igreja, Senhor, que caminha, Senhor, em oração, que caminha em comunhão, que caminha, Senhor, mesmo que não seja de uma forma veloz, mas ela caminha, ela não está parada.
E nós te louvamos por isto, porque, Senhor, aqui o Senhor é o Rei da glória neste lugar. O Senhor é o Senhor deste lugar. O Senhor é aquele que é adorado neste lugar. O Senhor é aquele que é glorificado. A essência desta igreja é Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, aquele que se apresentou ao Pai como Cordeiro de Deus, mas aquele que enviou o Espírito Santo. Senhor, e agora o Espírito Santo em nós nos capacita a continuarmos a obra, porque o Senhor disse que o Senhor iria para o Pai, mas que nós faremos obras maiores do que o Senhor fez. E nós sabemos que a tua igreja tem feito. Nós sabemos que a tua igreja tem feito obras maiores, porque as vidas estão se rendendo a Jesus Cristo. Este é o grande ministério que o Senhor deixou nas nossas mãos, o ministério da reconciliação. Por isso a ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Te agradecemos por mais um ano de vida, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?